Bem, minha gente, voltando aqui a dicas da língua portuguesa, uma coisa muito interessante é quando você usa o se, aquela partícula com valor de partícula passivadora ou de índice de determinação do sujeito. É bom lembrar que quando o verbo for transitivo direto, o se que o acompanhar vai ser chamado de partícula passivadora. Por exemplo, vendem-se casas, casas são vendidas. Alugam-se carros, carros são alugados. Aí você tem uma voz passiva sintética e analítica. Sintética é quando tem um pronome se, e analítica é quando tem a locução verbal. Como, por exemplo, consertou-se uma geladeira. Veja, aí você tem uma voz passiva sintética, tem um pronome se. Uma geladeira foi consertada. Aí você tem aí uma voz passiva o quê? Analítica, é a maior. Então, a voz pode ser passiva sintética ou passiva analítica. É claro que existe a voz reflexiva, existe a voz ativa, é quando o sujeito pratica a ação, a voz passiva quando o sujeito sofre a ação, e a voz reflexiva quando o sujeito pratica e sofre a ação. Só que a voz passiva, se vier com o pronome se, voz passiva sintética. Sem o pronome se, a voz passiva analítica. E lembrando que, se o sujeito estiver no plural, o verbo ficará no plural. Vendem-se casas, plural, porque casa está no plural. Mas se eu disser vende-se casa, casa no singular fica vende-se casa. Ou então vendem-se casas no plural. Vai depender, se o sujeito for plural, o verbo fica no plural. Sujeito do singular, o verbo ficará no singular. E quando o se for índice, é quando ele acompanhar um verbo transitivo indireto, quando ele acompanhar um verbo intransitivo ou quando ele acompanhar um verbo de ligação. 3 exemplos básicos. Necessita-se de livros. Só quem necessita de alguma coisa. Então esse se é índice. Aí o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Necessita-se de livros. Não importa se o que vem é plural. O que interessa é que o verbo ficará sempre no singular. Agora, quando eu digo, era-se muito feliz aqui. Esse era é um verbo de ligação. Feliz é um predicativo. E esse se, índice de determinação do sujeito. Então, se vier acompanhado de um verbo de ligação ou de um verbo transitivo indireto, sem se referir a ninguém, ele é um índice de determinação do sujeito. E ficará o verbo obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Também com o verbo intransitivo. Vive-se bem nesta região. Vive-se bem. Olha, bem é um advérbio, então esse vive é um verbo intransitivo. O se que acompanhar é índice de determinação do sujeito, levando o verbo à terceira pessoa do singular. Então, voltando para a gente fechar essa dica. Verbo transitivo direto mais o se é partícula. O verbo pode ficar no singular ou plural, depende do sujeito. Verbo transitivo indireto mais o se. Verbo de ligação mais o se. E verbo intransitivo mais o pronome se. O se é índice e o verbo ficará na terceira pessoa do singular. É importante lembrar também que, quando o verbo, na verdade, o se for partícula, a voz é passiva. Quando o se for índice, a voz é chamada de voz ativa. Por isso que o índice de determinação do sujeito é justamente para esconder o sujeito, não apresentar o sujeito da ação verbal. Então, é isso aí. E outras dicas fortíssimas, obviamente, e veremos com o decorrer do curso, caso você venha fazer a minha isolada. Repetindo, Boa Viagem, dia 9, Centro, dia 6. No sábado pela manhã no Centro, no dia 9, aqui em Boa Viagem, na terça-feira à noite. E venha rápido para ter 10% no ato da matrícula até amanhã, até quinta-feira. Então, um grandioso abraço, fique com Deus e aí aguardem as próximas dicas da língua portuguesa, como saber caminhar diante de certas estruturas que muitas vezes o aluno acha que é correto e, na verdade, é errado. Você pensa que a estrutura está correta, na verdade a estrutura está errada. E as dicas são fundamentais para que você saiba caminhar coerentemente com a língua. Até mais ver, se Deus quiser.